Nós vamos ter o painel 3 agora sobre as principais ferramentas e soluções de marketing e comercialização no turismo. Então, para esse painel 3, eu quero convidar o Daniel. Daniel, ele é da empresa Turbox, né, um parceiro aí do turismo. Obrigada, Daniel, pela participação, seja bem-vindo. E vou chamar também o André Coelho, ele é especialista da parte comercial do Hotel Urbano. Então, queria abrir o painel com vocês. O Daniel, ele já, desde 2017, ele está à frente da Turbox, que é a empresa de consultoria, né? Ele é consultor da área de transformação digital e gestão de negócios e marketing digital, realiza mentorias exclusivas, também é palestrante, né? E apaixonado por essa área de transformação digital. E o André, ele vai trazer para a gente, né? Ele já está no Hotel Urbano já há algum tempo, vai trazer para a gente as inovações, do que a empresa vem crescendo, das novas possibilidades, das novas soluções que temos para as empresas do setor de turismo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou passar de imediato a palavra para o Daniel, para que a gente possa conectar e criar, né, esse conhecimento a partir de agora. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite da Result Consultoria, né, em nome da sua pessoa aí. Estou muito feliz de participar desse evento e honrado, né, de estar do lado de um profissional como o Andrew. Eu vou pedir desculpa já no começo. Eu tô com a voz, hoje eu tô viajando, eu tô acompanhando um grupo de agentes de viagem, e ontem eu passei aqui em Alagoas, estava chovendo, muito vento, e eu fiquei totalmente sem voz, estou me recuperando. Então, vou guardar para a apresentação. Tudo bem, você já está com a palavra, se já quiser iniciar, tudo bem? Pois não. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha apresentação, tá bom? Bom, pessoal, bom dia. Como a Adriana me apresentou, sou consultor de inovação para negócios do turismo. Eu não vou fazer uma apresentação muito longa a meu respeito. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, fica aí os meus contatos, tem o meu e-mail, meu LinkedIn. No LinkedIn eu sou Daniel Françoso, que é o meu sobrenome. Em todas as outras redes sociais, YouTube, Instagram, é Daniel Turbox, que é o nome da minha empresa. Legal? Tem esse QR Code e também esse link, Turlink, /Daniel, que é direcionado para o meu site para você conhecer também um pouquinho mais do meu trabalho. Então, hoje eu trago para vocês um pouquinho dessa visão do turista 4.0 para fazer uma reflexão se você e sua empresa estão preparados para esse novo perfil de cliente. Okay? Então, deixa eu ver como é que eu mudo aqui. Legal. Então, o que acontece? Durante um longo período de tempo, desde praticamente 3.000 anos antes de Cristo até a primeira metade do século XIX, a evolução no campo da tecnologia, no campo da inovação tecnológica, ela era muito, muito lenta, né? Mas de determinado ponto da história, essas evoluções elas começaram a acontecer de forma mais acelerada e tomar um ritmo exponencial, né? Quando a gente fala de exponencialidade, inclusive, nesse gráfico, nessa imagem que você está vendo, ela mostra alguns saltos tecnológicos. Então, a gente observa que o intervalo entre esses saltos tecnológicos vem se tornando menor com o passar dos anos, com o passar do tempo. Vou dar um exemplo. Entre a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, foram necessários 5.000 anos, né? Até a invenção da Revolução Industrial, até a invenção da luz elétrica, são 120 anos de diferença só. Da luz elétrica até o homem pisar na Lua, só 90 anos. Então percebe que ele vai diminuindo. Do homem pisar na Lua para a criação da internet, 22 anos. Para o sequenciamento genético total do corpo humano, do homem, mais 9 anos. Então, a gente percebe que existe um crescimento exponencial e as mudanças, os saltos tecnológicos, eles vão acontecer cada vez em um espaço de tempo menor. Legal? Então, a gente vai começar a falar de um pouquinho, antes de falar do Viajante 4.0, eu vou falar com vocês
na verdade, do cliente, né, do consumidor, porque o viajante não deixa de ser, na realidade, um consumidor. Começando ali pelo consumidor 1.0, mercado ali antes de 1950, o marketing e a divulgação, eles não tinham sido desenvolvidos. Então, as empresas tinham os produtos e os clientes iam até as empresas e consumiam os produtos da forma que ele existia. Então, você não tinha muita alternativa. Inclusive, tem essa frase de Henry Ford que qualquer cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Então, o cliente ele não tinha a menor escolha. Você quer um carro? Você tinha que ir na Ford e comprar um Ford preto. Bom, consumidor 2.0, entre 1950 e 1990, nesse período começa a surgir o marketing. Na verdade, o marketing vem um pouco antes, mas ele vive o seu boom, né? Tem um aumento da concorrência, aumento dos produtos, aumento dos serviços. Começa uma disputa pela atenção do consumidor, porque como o marketing, né, explode, todo mundo quer a atenção do consumidor. Então começa a propaganda de jornal, de revistas, comercial de rádio, tentativa de venda por telefone, fazer aquele marketing ativo que a gente tem até hoje, inclusive, né? Depois, entre 1990 e 2010, aqui a gente já tem o advento da internet, né, a chegada, a popularização da internet. O consumidor ele começa a ficar mais conectado, ele se torna mais conectado e, por conta disso, mais informado. O acesso à informação ele é mais rápido, né? Agora, ele já compara preço, né? Ele já compara a qualidade dos serviços, ele tem fórum para saber a opinião de outras pessoas, enfim, você já tem mais opções de informação. Né? Então, com isso, nesse momento, as empresas já começam a ter que se adequar à realidade para ter um atendimento eficiente, ágil, né? E os produtos, nesse modelo, eles começam a ser um pouco mais personalizados. As empresas começam a segmentar mais os clientes, né, clusterizar, né, como a gente diz, que é separar por grupos de interesse e criar serviços e produtos mais específicos para cada um desses nichos, desses grupos. Tá? E aí, sim, a partir de 2010, né, com o surgimento dos smartphones, a popularização dos smartphones, aí sim o cliente ele deixa, né, ele já era visto como protagonista, todo mundo já estava com os olhos voltados ao cliente, mas com o consumidor 4.0 ele já começa, ele já tem, né, a conexão na palma da mão, né, não precisa mais estar na casa dele para conectar à internet, você já tem dispositivos conectados, você tem celular conectado, você já tem Smart TV, você já tem equipamentos como relógio, a partir daí você tem a hiperconexão, onde além do cliente se informar, além do consumidor se informar, ele também gera a informação. Qualquer um hoje em dia liga a câmera do celular, grava um blog, faz lives, né, como a gente está fazendo aqui, de praticamente qualquer lugar com acesso à internet móvel. Legal? Então, quem é o consumidor, né, 4.0 e quais as suas características? Então, eu já falei, expliquei um pouquinho da história. Então, o consumidor 4.0, como eu mencionei, ele tem essa questão da hiperconectividade. Ele está a todo momento, e literalmente a todo momento, conectado. Ontem eu fui num show, e esse show, muitas pessoas, elas assistiram um show pela tela do celular. Elas estavam transmitindo, publicando nas suas redes sociais, em vez de assistir o show, né, e curtir aquele momento, elas estavam no quadradinho ali assistindo. Eu prefiro olhar no YouTube e assistir depois, né, do que não viver o momento e ficar filmando. Mas é a característica do consumidor 4.0. Maior grau de exigência. Então, pela quantidade de informação, pela quantidade de diversidade de fornecedores de serviços, de produtos, ele tem uma maior exigência. Você tem que conhecê-lo, conhecer os seus gostos, conhecer as suas rotinas de consumo, né? Tem o melhor nível de informação,
tem um engajamento nas redes sociais, então ele faz parte de uma comunidade, ou de duas, ou de várias comunidades, e ele tem um engajamento, e esse engajamento influencia outras pessoas no seu consumo. Né? Facilidade de tomar decisão de compra ou desistir dela, atenção à opinião dos outros consumidores e compartilhamento de suas opiniões. Então, o Trivago, né, você tem o Google Meu Negócio, que tem esse sistema de avaliação. Então, muita gente, eu mesmo, né, eu mudei, eu morava em São Paulo, e eu mudei, agora moro no interior, moro em Piracicaba. Então, eu cheguei em Piracicaba em janeiro e não conheci absolutamente nada. Então, eu preciso de um tapeceiro. O que eu faço? Eu procuro no Google. O Google vai me trazer uma relação ali de 50, 100 tapeceiros. Como que eu vou escolher aquele que eu quero? Eu vou escolher vendo as opiniões de outras pessoas. Então, aquele que for melhor avaliado, provavelmente é aquele que eu vou escolher. Tá? Depois eu vou fazer as analogias aí para o viajante 4.0, mas a gente entendendo o consumidor, a gente vai entender também o viajante. Okay? Mobilidade e facilidade de utilizar diversos canais em uma mesma compra. Então, na mesma compra, ele pode começar falando com o hotel através do Instagram, depois ele migra para o WhatsApp e finaliza a compra por telefone. Né? Busca uma comunicação mais digitalizada, ao mesmo tempo humanizada. Ele quer ser atendido por pessoas, ele quer tirar as suas dúvidas através de um canal que tem uma outra pessoa do outro lado. Não quer dizer que ele quer ser atendido por telefone ou presencialmente. Muitas vezes ele quer ser atendido, sim, por WhatsApp, por um chat, mas que esse chat do outro lado da linha, do outro lado da tela, tenha uma pessoa que entenda os desejos, os anseios e necessidades desse consumidor. Okay? Então, e por que eu preciso, né, compreender e satisfazer o consumidor 4.0? Principalmente, principalmente, essa frase eu gosto muito, a frase do Francis Bacon, que ele afirmou que o conhecimento em si mesmo é um poder. Justamente por isso que nós precisamos satisfazer o cliente 4.0, porque hoje ele não só consome informação, mas ele detém o poder de criar a informação. E a informação gera o conhecimento. E aí, como que a gente vai conquistar esse perfil de consumidor? Primeira coisa, a gente precisa se aproximar desse público. Como que a gente pode se aproximar do público? Primeiro, conhecendo muito bem quem é o seu público, para poder falar a mesma língua dele, falar aquilo que o cliente gostaria de ouvir. Né? Eu tive uma questão na minha rede social, que no meu início, quando eu comecei a dedicar mais tempo à minha rede social, eu falava termos muito técnicos. Eu trazia o tecnês, né, da tecnologia, enfim, dos processos tecnológicos e de inovação, de uma forma muito técnica. E eu via que minha comunidade não crescia, minha comunidade não interagia, minha comunidade não se interessava por aquele assunto. Então, por quê? Porque eu não estava falando a língua e não estava falando de uma forma que o meu cliente e o meu consumidor ia entender. Então, a primeira coisa é você conhecer e aí sim estabelecer essa comunicação de uma forma clara. Estabeleceu a comunicação assertiva, já linkando, né, o primeiro com o segundo, investir em marketing de conteúdo, né, oferecer realmente ferramentas para o crescimento do seu consumidor, tá? Depois, seja presente nas redes sociais, o ser presente nas redes sociais, então, aqui eu estou falando de frequência, tá? Então, é frequência, você não pode simplesmente postar um dia, depois um mês depois, se você não tem uma assiduidade, você não tem uma frequência naquele conteúdo, as pessoas vão deixar de se interessar, vão falar, poxa, eu não sei quando que é a próxima, o conteúdo dele é muito bom, né? Mas eu não sei quando que é a próxima aparição, eu não sei quando que é o próximo conteúdo. Se você tem uma frequência, ela já se programa para, poxa, amanhã eu quero ver o que ele vai falar. Gera curiosidade, gera vontade, gera desejo desse consumidor. Utilizar a tecnologia a favor do consumidor. Esse é basicamente o meu trabalho hoje, é mostrar para as empresas como utilizar a tecnologia a favor, não delas, mas sim do consumidor. Tá? E zelar
pela boa imagem e reputação da sua empresa. Lembrando que você precisa avaliar, você precisa acompanhar o que está sendo falado da sua empresa na internet. Tá? Bom, e sobre o Turista 4.0? Tudo aquilo que eu já trouxe, né, tudo aquilo que eu já mencionei sobre o consumidor 4.0, mas tem algumas coisas, alguns pontos que eu gostaria de deixar aqui, que são mais específicos a respeito do Turista 4.0. Eu estou num hotel, tá? Eu estou num resort, depois eu mostro para vocês a vista que eu estou aqui. Dentro do quarto é um resort de lazer, então dentro do quarto ele não tem não tem escrivaninha, nada, então por isso que eu estou aqui fora. Tá um vento pra caramba, tá muito vento. Assim não vale, né, Daniel? Fazendo a inveja aí pra gente. Vou fazer vocês passarem vontade agora. Olha só aqui, ó. Olha só a vista que maravilha! O tempo tá um pouquinho nublado, mas compensa mesmo assim. Então, o que propicia que eu esteja agora falando com vocês e trabalhando Wi-Fi de qualidade. Eu estou aqui na sacada, trabalhando, falando com vocês em qualquer lugar do mundo, através da internet. E tem uma pesquisa, né, que diz, que apurou, é um estudo realizado pelo site cable.co.k, né, no Reino Unido, que fez uma pesquisa e 1/3 das pessoas disse preferir perder um dedo do que a conexão de banda larga. Parece absurdo essa informação, mas é uma pesquisa que foi feita no Reino Unido. As redes sociais não são para venda de produtos, mas comunicação e relacionamento. Esse é um erro comum que eu vejo. O principal público dentro do mercado de turismo são agências de viagens e operadoras, e eu vejo esse erro muitas vezes acontecendo, que acha que o Instagram lá é para colocar lâmina, para colocar preços, é um local onde as pessoas querem se relacionar e se entreter, né? Principalmente o Instagram, ele nasceu como uma rede social. Eu estou falando do Instagram, mas tem TikTok, tem outras redes sociais aí em evidência agora, mas muita gente ainda usa o Instagram para trabalhar, para vender, eu também, mas é o relacionamento que vende, e não as lâminas, e não aquilo que é comercial. As pessoas não se interessam porque aquilo tem cara de propaganda e ninguém mais quer ver propaganda. Tanto que, né, visto que as plataformas de streaming, elas têm muito sucesso. Eu não tenho mais TV a cabo, porque eu não quero ver comercial. Mas eu assino Disney, eu assino o Plus, eu assino Amazon, YouTube. Até YouTube eu assino para não ter propaganda, porque eu não quero ser impactado por esse tipo de conteúdo. Eu quero conteúdos reais. O Viajante 4.0 faz muitas buscas online antes de viajar. A gente acha, muitas vezes, que o cliente chegou, eu quero ir para o hotel, vou falar do hotel que eu estou agora, Ipioca Beach Resort. Ele chegou lá no Ipioca e pronto, ele quer estar no Ipioca. Não, muitas vezes ele nem sabia que ele ia para Maceió, para Alagoas. Ele queria viajar de férias com a família para descansar. Aí, poxa, para onde eu vou? Ele vê as opções. Pô, tem no Sul, tem no Nordeste, tem no Centro-Oeste, tem alguma... não, eu quero o Nordeste porque eu acho que essa época é melhor. Ele vai fazendo pesquisas, diversas pesquisas, até chegar numa conclusão de que Alagoas é o melhor lugar e que a praia de Pioca é o melhor lugar para a família dele, para aquelas férias dele. Então, as empresas precisam entender que é necessário estar em todas as fases da busca do cliente. Desde a busca do Google, que normalmente é onde começa a jornada do viajante, até o YouTube, com conteúdos mais institucionais, mais inspiradores, né, também informativos. Okay? O próximo. O Viajante 4.0 quer tecnologias que facilitem os processos burocráticos. E aqui também, aproveitando o ensejo que eu estou no hotel, qual o processo burocrático? Por exemplo, o check-in. O check-in ele não precisa mais ser aquele check-in maçante, pegar uma fila, ficar esperando. Imagina, está chegando um grupo, como era o caso, estava chegando um grupo, nós conseguimos fazer o check-in antecipadamente, chegamos aqui, já estava a chave do quarto separada, a gente apenas precisou uma formalidade, que ainda
infelizmente precisa, né, fazer isso de forma física, que é a assinatura da ficha do hóspede, mas todo o processo já estava feito digitalmente, então não teve a burocracia ali, né, o tempo perdido para a entrada. Nesse ponto aqui, eu acho que as empresas evoluíram muito, né, principalmente durante a pandemia, que elas diminuíram os processos burocráticos ou digitalizaram, tá? Mas ainda assim, existem processos burocráticos dentro de boa parte dos negócios do turismo. O Viajante 4.0 busca por novas formas de pagamento, tá? E aqui, entrando, eu acho que ainda não é uma realidade, mas os empresários do turismo já precisam começar a entender, se ainda não entendem, de criptomoedas, por exemplo, né? Muito em breve, tá? Eu não posso dizer quão breve isso pode acontecer, mas eu acredito que na casa de 1 ou 2 anos a gente vai ter uma necessidade de oferecer pagamento por criptomoedas em nossos empreendimentos, tá? Então, essa forma de pagamento, ela vai chegar por conta do cliente, do consumidor, essa demanda, essa necessidade, mas vocês têm que estar preparados para isso e não correr atrás quando o cliente já quer. Tá? E a experiência personalizada, como eu falei lá atrás, quando eu estava explicando do consumidor 4.0, ele espera que nós conhecemos os seus gostos e aquilo o que ele já fez antes, ele já conheça as pegadas desse cliente para poder personalizar cada vez mais a experiência. Então, já indo aqui para a reta final, falando da importância da experiência do cliente, eu vou só citar um conceito, até porque eu não posso estender mais, temos mais um painel aí, falar do conceito do Customer Centric, né, que é a organização centrada no cliente. O conceito de Customer Centric, nós temos algumas características. Vou deixar aqui só, que é voltar os olhos da sua organização, né, a sua mentalidade, a mentalidade coletiva da sua empresa para o seu cliente. Então, para isso, você precisa necessariamente, né, ter essas 5 características na sua empresa. Lideranças voltadas ao cliente, que entendam a importância de valorizar o consumidor, tá? Então, criar essa cultura na sua empresa, entender o seu cliente, dar autonomia aos seus funcionários para resolver as demandas do cliente, porque muitas vezes aquela pessoa que está na linha de frente, aquela pessoa do check-in, ou aquele funcionário do bar da piscina, ele sabe qual é a necessidade e a demanda daquele cliente, mas ele não tem, por vezes, a autonomia para resolver aquele problema ou aquela questão e encantar o cliente. Ele precisa pedir para um supervisor, que vai pedir para um gerente, que vai pedir para um diretor para resolver a questão, e é muitas vezes uma questão simples. Então, dar autonomia, você agiliza o processo de satisfação, o processo de encantamento do seu cliente. Acompanhar o desempenho através principalmente de métricas, tá? De indicadores de performance e métricas, e utilizar os feedbacks para melhorar, né? Tanto feedback quanto feed forward. Não vou entrar nos conceitos aqui, porque a gente tem pouquinho tempo, mas depois a gente pode fazer um trabalho só para falar de feed forward, que é uma prática muito, muito importante. E aí, já finalizando, o turismo está preparado para o turistas 4.0? E aí eu venho com um pensamento, né, que na minha opinião, na verdade essa frase não é minha, né, é CEO da Microsoft, que toda empresa deve ser uma empresa de tecnologia, né? Então, se você não usar a tecnologia para vender, para servir o seu cliente, você está fadado ao fracasso. E não quer dizer que você deve vender tecnologia, mas se utilizar da tecnologia para gerir, como eu falei, através de indicadores, de performance e tal, divulgar, conversar com o cliente e, claro, vender. Enfim, todos os processos da sua empresa devem estar embasados em processos de utilização da tecnologia. Okay? É por isso que as empresas, as OTAs, né, e esse debate, como eu falei, grande parte dos meus clientes são agentes de viagens, e é um debate muito grande dentro das agências de viagem, questão de OTA e tal.
As OTAs, elas são empresas basicamente de tecnologia, o Andrew está aqui, ele vai falar mais, ele tem muito mais propriedade para falar sobre isso, mas por isso que eu acredito que as OTAs, elas estão à frente do mercado, porque elas já ingressam no mercado com um mindset, com uma mentalidade e uma estrutura de tecnologia com foco, obviamente, no cliente. Okay? Então, a resposta, né, para se o turismo está preparado para os turistas 4.0 depende muito, vai depender muito de como vocês, que estão do outro lado da tela, vão aplicar esses conceitos, aplicar essas ideias que eu trouxe aqui, se é que já não estão aplicando. Okay? Então, não tenho como trazer uma resposta única, mas só deixar os argumentos para a reflexão de vocês. E aí, a último slide, que também é uma frase que eu gosto muito, uma frase de impacto que eu sempre termino minhas apresentações com ela, que é: mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Obrigado. Obrigada, Daniel. Maravilhoso te escutar. Você foi super preciso no seu tempo, viu? Olha só, você deixou só 5 segundos para o seu colega aí, André. Maravilhoso, muito bom. Muito bom te ouvir. Realmente, a gente não tem mais por onde escapar, né? Como o Thiago falou e como você está falando também, a transformação digital, ela tem que fazer parte da cultura, né, das empresas, e não tem mais como fugir disso. A gente vai ter agora a participação do André, que ele faz parte do Hotel Urbano, né, uma grande OTA que nós temos no mercado turístico brasileiro, e o André vai trazer as novidades, né, qual as perspectivas de expansão do Hotel Urbano, né, o que vem pela frente, o que a gente pode aguardar, e como também essa plataforma ela pode ser uma aliada dos pequenos negócios, né, principalmente aqui na região Nordeste, onde o André atua, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, né, e criar essas conexões também. Seja bem-vindo, André. A palavra está com você. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? De antemão, Daniel, muito obrigado pelas suas informações. Foram bem ricas aqui para todo mundo. Acaba linkando com muita coisa que eu já vinha trazer para vocês aqui, né? Então, você já me ajudou bastante. É basicamente isso que a gente vive hoje mesmo, desse modelo que você trouxe, que você mencionou. E de antemão também já agradeço a todo mundo, vi que a sala está lotada aqui, vi que estou muito feliz que eu conheço algumas pessoas que estão aqui participando. É muito bacana poder encontrar vocês, o turismo é sempre isso, a gente se encontra, né? E poder trazer hoje um pouco mais, quem já me conhece, mas para quem não me conhece, aí vou deixar aqui meus contatos depois no finalzinho da apresentação. Mas aí eu já passei por algumas outras OTAs, por algumas outras empresas operadoras, né? Mais voltada para o corporativo, para lazer. Então, aqui dá para a gente trazer vários insights aí com outras ideias, com um formato de trabalho. Então, eu quero que esse momento seja bem rico para a gente também nessa troca. E dizer que eu estou super aberto aí, o que vocês precisarem, no final vai estar meus contatos, podem me chamar, tá? Mas linkando aqui com o que o Daniel falou, hoje nós somos a empresa Urb, né? A gente iniciou como Hotel Urbano, né? Esse era o nosso nome no início. E aí, naquele início, bem antes, a gente trouxe um método de trabalho diferente, até a gente poder também mudar isso e trazer novas perspectivas, novas atuações. Então, nós nascemos em 2011 para mostrar ao Brasil que é possível viajar. Então, a gente tem muito orgulho disso, né, de mostrar para a população que é super possível viajar sim e temos preços para todos os tipos de viajantes, tá? Eu vou trazer alguns dados para vocês aqui, e esses dados, vou trazer o número bruto, e em seguida a gente vai fazer algumas comparações para a gente ter uma noção de dimensão, né? Hoje nós temos mais de 3 milhões de viajantes, né? E isso daí equivale a cerca de 39 estádios do Maracanã lotado. Então a gente já tem aí uma boa quantidade, né? E somado a isso, hoje nós temos aproximadamente 6 milhões de diárias vendidas. E aí, para uma pessoa se hospedar um dia em cada hotel, ela teria que viver mais ou menos 3 mil anos aí para utilizar todas as suas diárias, né? Nosso tráfego dentro do site, e isso daqui linka bastante com o que o nosso colega falou, é esse viajante que ele está sempre nas redes, ele está sempre envolvido, ele quer realmente isso.
Hoje nós temos um tráfego aí diário de 400 mil pessoas ali que passam pelo nosso site, ele vai navegando, descobrindo, explorando, e isso é um dos nossos pontos mais fortes, né? E se a gente puder comparar também, a gente recebe mais pessoas por dia do que o próprio aeroporto de Guarulhos, né? Então, esse número é muito importante para a gente, para poder trazer para vocês essas dimensões. Nós temos hoje uma base de mais ou menos 20 milhões de viajantes cadastrados, né? Então, se a gente for pensar também em dimensões, aí a gente vai ter mais ou menos aí um Rio de Janeiro inteiro, né? Só de pessoas cadastradas conosco. Aqui nós temos uma linha do tempo. Eu não vou me alongar aqui muito, porque senão a gente vai estourar. E o interessante é a gente falar de ideias de outras coisas. Mas aqui nós temos alguns pontos que eu separei, que aí fala dos nossos reconhecimentos, de como a gente se comportou ao longo desses anos, o que a gente trouxe de inovação, o que a gente trouxe de mudança para o mercado, e onde a gente foi lembrado, onde a gente foi publicado. Então, é sempre muito importante ter essas referências de estar ali sempre no Panrotas, numa revista, numa publicação, e trazer esse movimento para mais perto da rede hoteleira, para mais perto dos viajantes, para mais perto de quem trabalha com o aéreo, porque, no fundo, está todo mundo muito interligado, está todo mundo muito próximo um ao outro, então, às vezes, um movimento define muito que os outros passos vão ser seguidos, né? Então, e aqui a gente fala um pouquinho do que a gente faz para otimizar, né? Para a gente também ter crescimento, otimizar. Então, quando o Daniel falou de engajamento, de tudo, eu estava aqui lembrando o quanto a gente já faz isso também, né? E o quanto é importante para a gente esse engajamento, porque, na verdade, esse engajamento nas redes sociais, a gente acaba inspirando, né? E fazendo aquela pessoa que está naquele momento vendo a publicação, ela ter uma tomada de decisão. Então, existe essa facilidade, né? Hoje, então, assim, a minha última experiência, eu vim de uma empresa que ela era um pouco mais tradicional, que ela trabalhava com lojas, né, uma venda mais presente. Então, assim, esse público ainda existe, ele vai existir sempre, mas a gente percebe que a onda ela já deu um salto muito grande para as pessoas que querem ter a facilidade na palma da mão. Então, assim, hoje a gente tem uma gama de clientes aí que são muito mais conectados, eles realmente estão engajados, eles realmente se comunicam, né? Então a gente tem que acompanhar isso. Esse daqui é mais ou menos um dos nossos números de como a gente atua aí nas redes, né? E a gente sempre leva isso para a hotelaria, para a gente levar também essa cultura da hotelaria para ela entender como que hoje é importante a gente ter essa atuação, como é importante hoje a gente ter que estar nas redes sociais mostrando, porque esses clientes eles realmente são exigentes, né? E tudo está conectado na palma da mão. Então, eles tanto procuram informações, eles tanto procuram discussões sobre destino, sobre produtos, sobre o que fazer, sobre como fazer, e, inclusive, também, né, não pode deixar de falar como preço. Então, existe sempre uma comparação de um para o outro, vai ser super natural isso. O que vai mudar realmente, vamos cair sempre na questão da experiência. O que for mais fluido, o que for mais rápido, o que for menos burocrático, então o cliente vai estar sempre nessa pegada aí. Então, esses números aí para a gente são muito impactantes e aí ele nos ajuda muito nesse contato, nessa comunicação, né? Nós somos líder de audiência, nós temos uma base de cliente própria, ativa e engajada, né? Como eu falei, a gente acaba inspirando, porque nós temos a todo momento ali pushes e e-mail marketing, e Telegram. Então, isso ajuda muito na tomada da decisão. O push ele é muito bacana, porque, como vocês sabem, hoje em dia a gente usa muito o celular para tudo. Então, o push ele é disparado sempre em momentos estratégicos, em horas estratégicas, em momentos que a gente sabe que pode disparar aquele destino, ou aquele hotel, depende muito, a gente vai já chegar numa parte que a gente vai falar aí de cliques e buscas, mas é até engraçado que nessa semana, quando teve uma publicação que fizeram sobre Ratanabá, se eu não me engano, né, uma possível cidade que estava escondida aí na Amazônia, a gente fez uma brincadeira no site, né?
E aí a gente anunciou no site, no aplicativo, mas a gente explicou que era uma brincadeira. E aí muita gente clicou no interesse de compra. Então, daí a gente vê como o poder dessa comunicação, de você poder ilustrar, porque o cliente que está aqui, ele é muito visual, né? Então, assim, ele vai buscar informações na internet, mas ele também quer ser impactado visualmente. Então, a gente ficou bem surpreso, que a gente explicou, tava tudo explicadinho na página, que era uma brincadeira, mas muita gente foi lá e entrou e a gente viu os cliques das pessoas querendo comprar o pacote, mas não sabia que era uma brincadeira, né? Pode passar o próximo slide, por favor. Então, esses são os principais canais de marketing, né, marketing digital, que a gente atua todo dia, incansavelmente, toda hora. Esses aqui facilitam muito nossa vida, são coisas que a gente ainda tem alguma rede, uma parcela de rede hoteleira que ainda utiliza um método muito tradicional de trabalhar, mas a gente percebe que aos poucos tudo isso vai mudando. E aqui a minha função hoje, além de disseminar esse conhecimento, é de também estar perto dos hotéis e poder passar esses informativos e poder levar essa informação, poder trazer eles mais para perto, mostrar para eles como funciona, como o poder dessa comunicação, desse mundo online é de suma importância e vai ter assim um crescimento muito maior ainda para o negócio dele, né? Seja nos próximos dias, seja nos próximos meses, mas um trabalho que ele vai ter que ser feito e a gente vai ter que buscar essa adaptação sempre, né? Não para. Aqui a gente traz alguns estudos, né, de interatividade, de engajamento. Então, aí a gente traz para vocês aí como que está o nosso engajamento hoje, né? Então, nós temos aí o number one de interações. Então, para a gente é muito importante. Olha as outras marcas aí que estão no mesmo patamar que a gente. Mas isso daqui para mim, dá muito orgulho de falar da empresa que eu participo hoje, porque, além de tudo, dessa parte tecnológica, existe toda uma preocupação com essa parte de dar um subsídio para o funcionário, né, para o colaborador, enfim, buscar esse conhecimento e esse crescimento, né, tanto para ele como os que estão em volta dele. Então, assim, trazendo um pouquinho já aqui falando de novidades, né, a Adriana falou que a gente ia trazer algumas novidades aí, eu vou até adiantar. Nós temos hoje um escritório em Portugal, né, que fica em Porto, e pensando nessa questão de estar sempre com pessoas atualizadas, atuantes dentro do mercado, trazendo novidades, a gente faz esse intercâmbio com funcionários, sim. A gente abre uma época do ano onde esses funcionários demonstram interesse em se mudar realmente para Portugal, para trabalhar com outros profissionais, ter outras perspectivas, buscar outros conhecimentos. E aí ele fica por um tempo lá, a empresa faz tem todo um contrato, tem todo um protocolo do que a empresa vai atuar, né, com esse funcionário lá fora, tudo direitinho, e ele consegue estudar também, né? Uma das coisas é que ele precisa também estudar no destino, lá em Portugal. Então, tanto ele estuda como trabalha, né? Trazendo já novidades também, o mercado já noticiou, mas não custa nada a gente falar aqui. A gente também está em processo de abertura do escritório no Canadá. Então, muito provavelmente, nos próximos capítulos aí, a gente vai estar trazendo outras novidades também aí em outros países. Então, isso é muito bacana, poder compartilhar com vocês isso e mostrar o crescimento da empresa e cada vez se tornando mais sólida no mercado, tendo reconhecimento, né? Isso é excelente para todo mundo, porque a gente está saindo, né, entre aspas, de uma pandemia e a gente fala muito de retomada. Então, a cada vez que a gente traz esse tema de retomada, é como se fosse uma ponta de esperança que tudo está dando certo, que a gente vai conseguir. Então, é super importante trazer essa perspectiva também para vocês, para que a gente possa sempre estar pensando em conjunto, né? Que ninguém cresce sozinho, a gente precisa também dos outros, né? Aqui a gente trabalha com o CEO, né, do Google lá, né? Então, 60% do tráfego do Urb, a gente consegue trabalhar ali em parceria com o Google, e isso é extremamente importante para o negócio, né?
Eu sempre brinco que quer fazer alguma coisa errada, vai na página 2 do Google, porque geralmente as pessoas querem uma coisa tão rápida que elas nunca vão na segunda página do Google. Então, assim, eles querem ir na primeira página e já encontrar a solução de tudo para eles. Então, para a gente é sempre importante ter essa ferramenta, né, ali à disposição e logo na primeira página. E-mail marketing, aqui a gente faz um processo de clusterização, né, que é para impactar exatamente onde a gente gostaria de impactar mesmo, de tocar aquela pessoa, de ter aquela tomada de decisão. Aqui é muito interessante porque a gente utiliza alguns mecanismos de tipo, se esse cliente ele já comprou hotéis nesse nível tarifário, então quando a gente for disparar alguma campanha para ele, eu não vou mandar no nível menor, eu vou mandar no nível igual ou superior, porque a gente já entendeu que essa é a busca dele. Então, talvez se um cara está disposto a pagar R$ 5.000 numa diária, se eu mando um de R$ 100, talvez para ele não seja o foco, porque ele deve estar buscando, ele tem outro perfil. Então, assim, isso é muito bacana, porque do mesmo jeito que tem aquele cara que buscou uma viagem mais barata, um pacote que era mais perfil de família, a gente já vai impactar ele também com hotéis na mesma faixa, com o mesmo perfil, pacote para regiões que ele comprou já, que a gente sabe que ele já viajou para a região Nordeste, por exemplo, então é mais fácil de fazer também essa diferenciação, né? Esse impacto para o cliente. Aqui a gente tem como ver o que as pessoas estão pesquisando. Então, a gente tem um setor onde as pessoas ficam trabalhando fortemente nisso para saber. A gente tem a escala, né, para saber o que eles estão pesquisando, se é destino X, Y, Z. Então, a gente consegue dar uma focada a partir disso, trazendo coisas mais assertivas, mais efetivas ali para o cliente, né? E aí a gente também trabalha, praticamente como se fosse um leilão. Então, aqueles hotéis que eles têm uma condição, né, diferenciada com a gente também consegue impactar ele no Google de uma forma diferente. Então, isso é também muito interessante, porque eu consigo, se você entra em parceria conosco e você diz, olha, eu consigo ter essa condição com você, a gente consegue também te colocar num posicionamento muito interessante no Google, né, nas buscas dos clientes. Então, isso é excelente para o negócio e para o seu negócio também. Aqui a gente tem um pouquinho da apresentação do nosso aplicativo, né? Hoje aí nós temos uma base de 15 milhões e meio de usuários ativos, né? O nosso aplicativo, a gente trabalha constantemente, nós temos uma equipe que trabalha diariamente, a gente troca ideia a respeito de como está o aplicativo, do que a gente poderia melhorar, do que a gente poderia colocar de informações dentro do aplicativo. Então, até, não lembro se foi o Daniel ou se foi a outra pessoa que falou sobre a questão do tempo, do que fazer. Então, hoje, dentro do aplicativo da gente, a gente também tem essa informação para o viajante. Por quê? Porque ele vai poder fazer alguma programação de quando ele vai estar naquele período daquela viagem. Então, tipo, na sua viagem, daqui a 10 dias, provavelmente o tempo vai ser esse daqui, vai ser de sol, vai ser de chuva. Então, a gente consegue também dar um dos pontos, né, de melhoria que a gente teve recente foi esse, de poder ajudar o viajante a se programar, tentar se programar. Se faz sol, eu consigo fazer isso. Se faz chuva, eu não perco o meu dia, eu consigo fazer outras coisas também. Então, tudo isso em favor do viajante, mas sempre a gente utilizando a tecnologia, o digital, né, que é super importante. Aqui a gente traz um pouquinho só dos destaques das nossas campanhas de marketing que a gente faz, porque dependendo de como vai ser aquela ação, a gente consegue separar uma landing page só para aquele destino, ou só para aquele evento que vai acontecer, só para aquela campanha, como agora do último mês, né, do orgulho LGBTQIA+, a gente fez uma página só dedicada com hotéis que recebem o perfil, né, claro, todos recebem, óbvio, mas assim, que eles fizeram alguma ação específica, né, de estar ali com algum destaque para esse mês, né? Então aqui a gente consegue fazer algumas páginas. O Clube Urb, gente, é uma ação que a gente tem aqui que é assim,
qualquer pessoa pode trabalhar dentro do URB, né, fazendo um cadastro. Então, ele pode vender o URB para nossos pacotes, hotéis, e aí ele recebe um percentual de comissão. Qualquer pessoa pode se cadastrar aqui. Isso aqui também é mais algo a favor do digital, né, para o cliente, para essa aceleração que o cliente tem às vezes, e isso aí pode ajudar vocês também em algum momento, tá? É bem aberto, se quiserem tirar dúvidas comigo também sobre isso, podem me chamar depois. É tudo sobre pessoas. Aqui a gente utiliza muito isso. Porque quando a gente está falando de tecnologia, a gente precisa entender também que a tecnologia vai acontecer quando as pessoas estão ali envolvidas, engajadas, e todo mundo trabalhando junto. Então, a gente sempre utiliza isso, é tudo sobre pessoas aqui dentro. Essa parte é uma parte que dá muito orgulho de falar, é muito bom de falar quando você está inserido dentro de um campo dessa natureza que você consegue trazer suas ideias, fazer e acontecer e ter o apoio da empresa, né? Uma das coisas muito legais que a gente fala de poder trazer a tecnologia desde sempre é que nós temos a Urb House, né, que é o nosso escritório que fica no Rio, aqui no Brasil. Eu fico em Fortaleza, então eu vou esporadicamente no Rio, mas eu sempre estou acompanhando tudo. Então, uma coisa que é muito legal da gente trazer são os incentivos que a empresa dá para, por exemplo, pessoas que trabalham no sábado ou no domingo em forma de plantão, podem levar os filhos e mais um amiguinho para a empresa, e a gente dá aula de robótica nesse dia de sábado, geralmente, né? E aí rola um lanchinho para as crianças, uma brincadeira ali, rolam uns brinquedos também, uns brindes. É muito legal porque a gente consegue já trazer a tecnologia ali, já inserir desde pequenininho as crianças envolvidas naquilo ali. E para os pais é excelente porque consegue trabalhar sabendo que os filhos estão ali no final de semana e estão no momento de aprendizado, mas também de lazer, né? Então, quando a gente fala sobre pessoas, é colocar a tecnologia a nosso favor junto com pessoas, isso é muito legal. Nosso diferencial é que nós temos a nossa própria agência de marketing, né? Então, a gente faz tudo dentro de casa. A gente tem ali o atendimento ao cliente, TI, operações. A gente não terceiriza nada, né? Que às vezes a gente sabe que algumas empresas, na facilidade de tentar deixar tudo mais fluido, terceiriza. A gente não. A gente faz em casa o que nos dá mais velocidade, mais autonomia, mais conhecimento, mais alcance, porque o cliente, apesar de toda a tecnologia, ele quer ser ouvido, ele quer falar com alguém. Então, esse atendimento humanizado, a gente guarda também. Existe uma fila de espera, obviamente, porque a gente atende todo mundo, as pessoas estão fora do país, às vezes, e entram no sistema para poder pedir uma ajuda, um suporte ou algo do tipo. Então, existe uma fila natural que vai ter um tempo de espera, mas o atendimento é humanizado. Levando para esse lado também uma coisa que eu acho excelente que o Daniel trouxe, que é o cliente que se comunica, que ele está engajado nas redes sociais, que ele fala que ele quer ter voz, é que nós temos um setor com pessoas que trabalham ativamente nas redes sociais, buscando comentários e fóruns sobre a gente. Então, nós temos um time que fica responsável, por exemplo, pelo Reclame Aqui. E caso aconteça, se você entrar hoje no Reclame Aqui, você vai ver que a gente tem uma nota super alta. Ops, travou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que travou aqui. Voltou, sim. Ótimo. Então, nós temos um setor que trabalha diretamente com esses sites, né, que o cliente pode relatar alguma insatisfação. Então, essas pessoas, se você entrar no site do Reclame Aqui hoje, você vai ver que nós temos 100% dos casos são respondidos e resolvidos. A gente não deixa nada em aberto. Então, isso é muito bom, porque o nosso setor ele entra em contato com o cliente. Eu já presenciei isso algumas vezes, para tentar trazer a solução o mais rápido possível e explicar o que acontece, o que aconteceu, o que pode ser feito, como podemos resolver. Mas ele nunca fica desamparado, tá? Pode passar aqui. E aí, gente, aqui é mais ou menos, a gente já passeou por todos os canais e processos que a gente faz, mas aqui é um convite que eu faço a vocês mesmos aqui que estão, se vocês quiserem depois falar comigo sobre, eu sei que tem hoteleiro aqui, que eu já vi alguns hoteleiros aqui, que eu já tive contato em alguns outros momentos,
Mas enquanto URB, é muito interessante que a gente possa conversar, que a gente possa falar sobre essas ações, que a gente possa tomar decisões juntos e decisões que possam ser assertivas, mas que a gente também possa fazer testes. De repente, o mercado está se comportando de uma forma, a gente precisa testar aquela forma se ela realmente está sendo bacana, se está tendo aceitação, se não está, e a gente poder dar um norte novamente ali para o que a gente precisa fazer. Então, eu me deixo aqui à disposição, porque a gente tem uma infinidade de coisas para falar aqui sobre ações de como alavancar vendas. Então, é super interessante. Eu vou deixar meus contatos aqui com vocês podem me chamar. Mas a gente basicamente faz muito essa questão do nosso site, de marketing, pacotes, busca por hotéis, o que a gente puder fazer, nós estamos fazendo. Aqui eu trouxe algumas informações mais para a questão do Ceará, né? Então, assim, o do Ceará ele é sempre o destaque nas nossas buscas. Nós temos uma estádia média aí de 3,2 e um pouquinho acima, às vezes, o que nos dá mais oportunidades. O público-chave da gente é casal e família, e aí a gente consegue trabalhar ambos os perfis. A nossa principal base compradora é Sul e Sudeste, né? E os hotéis mais consumidos são 4 e 5 estrelas, em destaque para os hotéis que são frente-mar. Mais uma vez, trazendo a tecnologia, é importante a gente falar, porque é uma conversão bem bacana. No nosso aplicativo, a gente tem 33% de conversão para o estado do Ceará. E aí ele não entra pelos metas buscadores. E aí é o que não casa aquilo que a gente já conhece, que são as disparidades de mercado, que são sempre monitorados ali, né? Até a data de ontem, que foi quando eu puxei o relatório, considerando o ano anterior com esse, a gente teve um crescimento de mais de 128% de viajantes, né? E hoje, como o cliente ele quer ter a questão da experiência, a questão da escolha do que ele vai fazer, nós temos sim os pacotes à venda para esse viajante que ele opta pelo preço, eu quero viajar, eu quero pagar um preço mais barato, e aí nós temos uns pacotes já pré-montados ali, mas hoje também a gente tem um destaque na nossa página que são os combos de diárias, que já são hotéis que o cliente já sabe para onde ele vai, como ele quer ficar, qual é o hotel que ele quer consumir. Então, isso tem sido um case de sucesso para a gente nos últimos tempos, tá? Eu termino aqui minha apresentação com esses números para vocês, para que a gente depois possa falar, tá aí meu e-mail e meu telefone. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. A gente pode trocar essa ideia. E quero muito que todo mundo tenha sucesso aí. A gente está no momento de ascensão, de retomar nosso turismo. E podem contar comigo no que for necessário. Obrigada. Obrigada, André, pela sua apresentação. Muito bom ver o crescimento, né, da URB e todas as suas possibilidades agora de ampliação, né, além do Brasil, fora do Brasil. Isso é muito importante para as nossas empresas. A gente tem uma perguntinha, André, aqui da Marta, da Pousada Latitude de Canoa Quebrada. Já mando um abraço para ela, Marta. A Marta está perguntando, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a política da URB na escolha dos hotéis que aparecem quando um destino é conectado, certo? E aí, já pegando carona com isso, nós também temos uma segunda pergunta, só um minutinho, sobre como é que o hotel urbano consegue tarifas tão atraentes, né, em relação aos hotéis. Pronto, vamos responder aqui. Com relação basicamente, o que eu falei no final foi o que a Marta perguntou da Latitude, eu tenho contato com o pessoal da Latitude também. O que acontece, gente? A gente tem aquele cliente que ele quer realmente ter a experiência da viagem, né? Como a gente falou desde o início, nós queríamos proporcionar viagens, né? A gente sabe que isso ainda era uma coisa que para algumas pessoas era muito difícil, talvez a primeira viagem de avião, né? Uma facilidade de estar em outro estado. Então, a gente queria realizar esse sonho. Então, a gente consegue fazer alguns pacotes que são, aí já vai entrar no lado do preço, né? Tudo gira em torno da negociação que a gente vai ter com a hotelaria e com o nosso aéreo também. Então, a gente tem algumas negociações que a gente vai comprar no volume, então, obviamente, a gente vai conseguir também um preço mais atraente. O cliente que hoje ele quer viajar tendo a certeza para onde ele vai ficar, porque existe o pacote mais barato, que aí a gente vende isso para o cliente, né? E a gente dá algumas sugestões de hotéis no voucher.
você poderá ficar, o seu pacote contempla um hotel de 2 a 3 estrelas, podendo ficar no hotel XYZ. Então, a gente tem um prazo para enviar esse voucher para o cliente final, e nesse voucher ele vai receber qual é o hotel que ele vai ficar, tá? Então, hoje, nós temos os combos de diárias que estão na nossa página como pacotes. Então, hoje o cliente já consegue fazer a compra desse pacote dele sabendo para onde ele vai. Então, se ele está disposto a pagar um pouco mais caro, ele vai encontrar já pacotes formatados para determinados hotéis. Alguns hotéis são 5 estrelas, outros são 4, mas ele não vai ser aquele fator de opções. Você poderá ficar no hotel XYZ. Não, ele já vai sabendo qual é o hotel que ele comprou. Então, isso é muito bom para a gente também, né? Para o cliente, que ele quer ter essa experiência mais assertiva do que ele está pensando na viagem dele. E com relação aos preços, foi basicamente o que eu disse. Nós temos um apoio que é muito mais do hotel, né? A gente tem muito hotel parceiro que já trabalha com a gente. No Ceará, a gente nunca tinha tido uma pessoa antes. Então, eu sou essa pessoa que está aqui no Ceará. Então, conto com a ajuda de vocês também para que a gente possa pensar exatamente nisso, nessas possibilidades. André, a última pergunta eu queria fazer para você. Há uma expectativa também em relação à comercialização de experiências dentro da URB, ou, por enquanto, o foco ainda é a hotelaria? A gente também tem na nossa página existe uma opção chamada atividades. Então, a gente tem algumas atividades já. Inclusive, eu acredito que é dia 2 agora, a gente vai ter uma reunião com o time que é responsável por essas atividades, para a gente poder estar trazendo novas ideias, né? E formato de como está sendo visto pelo aplicativo, de como vai ser visto pelo aplicativo, de como vai ser feita a experiência da compra, desde a hora da visualização, da escolha do comparativo até a geração do voucher. Então, a gente está fazendo isso. Eu acredito que é uma reunião que é dia 2 ou é dia 4, não estou lembrado, mas já está marcada. E aí, logo em seguida, eu posso trazer mais novidades para você e você disseminar com o pessoal também. Maravilha. A Aldeia Colibri também está perguntando se a URB atua no Sul também, na região Sul. Sim, a gente atua. O URB, né, como ele fica mais no Rio, na questão do escritório, então essa atuação era muito forte naquela região. E depois a gente começou a atuar aqui no Nordeste com mais frequência, mais força, e foi quando me surgiu o convite para vir para cá. Então, hoje a gente já tem alguns cases de sucesso, quando a gente busca aqui alguns hotéis, a gente já sempre aparece ali na lista de hotéis mais procurados, mais buscados, mais emitidos, então isso é bem interessante, tá? Muito bom. E a matriz fica no Rio de Janeiro, então? Isso, a matriz fica no Rio, aqui no Matriz Brasil. no Rio. E aí vocês têm representação em várias regiões, em todas as regiões do Brasil. No caso, você, aqui no Nordeste, atua no Ceará, Piauí, Maranhão, não é isso? Exato. Eu cuido do Ceará, Maranhão e Piauí, porque as outras empresas que eu trabalhei, né, eu já cuidava dessas regiões. Então, eu já cuidava de Ceará, Maranhão, Piauí, Sergipe, Pernambuco. Então, acaba que você acaba trazendo, né, das outras para cá. Mas hoje, inclusive, a gente está até com o quadro aberto para novas pessoas aí, que a gente possa estar tendo a ideia de trabalhar no URB, mas a intenção é que a gente tenha praticamente uma pessoa para cada destino mesmo, porque a gente sabe que às vezes tem destino que para Bahia não dá para ter só uma pessoa, tem que ter 2 ou 3, porque tem a capital e tem o interior que é muito forte. Sim. Então, tem alguns destinos que vão pedir que sejam mais pessoas, mas a gente atua em todo o Brasil e tem uma pessoa dedicada para cada região. Ótimo. André, depois põe seu contato novamente aqui no chat, tá certo? Eu já vou agradecer mais uma vez a apresentação do André, do Daniel. Foi um painel brilhante, né? A gente saber um pouco mais sobre o perfil do turista 4.0 e também dessa gigante do mercado turístico que é a URB hoje, né? Atuando em todo o mercado nacional e vários parceiros aí no Brasil como um todo, e o impacto, né? Você enxergar o impacto de uma OTA dessa no mercado, né? Os números são realmente impactantes e realmente trazendo o volume, né, criando um fluxo dinâmico para esses territórios. Tenho certeza que a URB ela tem a participação
fundamental nesses pequenos destinos, né? Como você trabalha aqui, André, nos Lençóis Maranhenses, em Jericoacoara, né? Em Parnaíba, nesses grandes destinos, nos pequenos e nos grandes também, já tem um impacto que é possível visualizar com os números que o André tem, a gente já consegue visualizar esse impacto. Então, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Vou passar antes do almoço, tá, gente? Ainda para o Rafael, rapidinho, que ele tem mais um recadinho para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Posso só fazer uma observação? Claro. Aqui a respeito. Primeiro, parabéns, Andrew, pela apresentação. Eu fico muito feliz de ver como consultor, né, de inovação de tecnologia e em ver como o URB trabalha as plataformas digitais, os processos, essa questão de ser customer-centric, mas também o employee-centric, né, como você mencionou, de também ter uma atenção voltada para o funcionário, né, para o bem-estar do funcionário, e eu acho que é um excelente benchmarking para a melhoria do negócio de cada um de nós e também de um mercado. Eu até eu fui no Fórum Pan-Rotas e teve uma pergunta, né, num painel de hotelaria, enfim, e eu estava depois debatendo com um grupo de agentes de viagem, né, e existe algumas vezes em rodas de conversa, porque nós somos muito importantes, e enfim, é o que eu quero trazer, que uma coisa que uma fala sua que você falou, que vocês têm a preocupação de trazer os hotéis para perto, para melhorar isso. Né, e, na minha opinião, não deve haver um protagonismo no turismo, no sentido de quem é mais importante? O OTA é mais importante que companhia aérea, que hotel, que agência de viagem. Na verdade, todos os setores são elos da cadeia, e eles são importantes. Se um dos elos estiver enfraquecido, todo o mercado perde. Então, trazer os hotéis, vocês como OTA, trazer os hotéis para perto, as agências trazer os receptivos trazerem, e cada um na sua especialidade ajudar um ou outro, o mercado que ganha. E aí, só uma perguntinha para o Andrew, para onde que eu mando meu currículo para trabalhar em Portugal e no Canadá? Olha aí, Andrew, já temos candidatos aí para as novas sedes da URB, viu? Muito bom, muito bom. Valeu. No nosso site vocês podem entrar, que tem lá Trabalhe Conosco, é tudo direitinho. Certo, valeu. Obrigada, Daniel. Rafa, está com você a palavra. Uou, vamos que vamos! Que manhã fantástica! Parabéns a todos os palestrantes, parabéns a esse painel fantástico com o Andrew e com o Daniel. Nós temos muito mais ainda e eu quero já dar um parabéns para você, né? Para você que já bateu ali mais de 100 curtidas, deixa eu ver aqui, mais de 120 curtidas na nossa transmissão no YouTube. Então, você que está aí nos assistindo agora, já chega lá, aperta esse likezinho aí para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas, tá bom? E a marcação, né? Printa aí, coloca nos stories do seu Instagram, marca SebraeCE, @SebraeCE e @resulte.consultoria. Por quê? Quando bater ali, pelo menos 100 marcações, a gente vai sim deixar liberado tudo que você viu hoje, né? Mais do que a apresentação que você quer ter acesso, você vai ter o vídeo gravado, bonitinho, pode adiantar, pode voltar, pode rever novamente. Então, para você receber esse presente, você tem que bater esse número, tá? A gente conta com todos vocês que estão aqui para você poder compartilhar aí todo esse evento. E aí eu quero dizer para você o seguinte, o que a gente vai ter, encerrando agora essa primeira parte, o que a gente vai ter à tarde? Você vai almoçar, vai descansar e você vai voltar às 14 horas, só que não mais no YouTube, tá bom? Lá no grupo exclusivo do evento, se você não está no grupo exclusivo do evento, acesse o nosso site, faça inscrição e entra para dentro do grupo VIP do evento, porque o link só vai ser liberado lá dentro do grupo. Aqui nos comentários a gente compartilhou o link para você fazer a inscrição se você ainda não está no grupo VIP do evento, tá bom? O que você vai fazer? Lá no grupo VIP, a gente vai liberar o acesso às mentorias. A mentoria vai começar a partir das 2 horas da tarde e vai até às 4 horas, tá? Só que é o seguinte, de 2 às 3, nós vamos ter quem? Paulo Rezende, da FINEP, falando sobre investimento, né? Melhores investimentos para inovação. E é o seguinte, se você quer inovar, se você quer dinheiro, meu povo, dinheiro para fazer a coisa acontecer, é nessa mentoria que você tem que estar para ouvir ali
o que o Paulo vai trazer e para você trazer seu projeto, sua dúvida para compartilhar ali com ele, porque a apresentação da mentoria não é uma palestra, mas é algo mais próximo, para que você possa falar diretamente com o mentor que vai estar ali direcionando a mentoria, tá bom? E às 3 horas da tarde, de 3 às 4, a mentoria vai ser comigo. Eu sou Rafa Nunes, sou especialista em marketing digital e vou compartilhar com você muito do que colocaram lá no grupo. Eu abri o grupo nessa semana para poder as pessoas colocarem as dificuldades no marketing digital e colocaram lá criação de conteúdo para incentivar engajamento, dificuldade para saber como fazer bons anúncios, como vai ser o processo de tráfego, anúncios no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube. E ainda no final, a gente vai trazer uma oportunidade muito única e exclusiva para você que está participando do evento, para que você possa saber como a gente pode te ajudar a você fazer social media, cuidar de Instagram, fazer todo o processo de tráfego e campanhas no Google, YouTube, TikTok, Facebook, e você vai saber sobre tudo isso. Mas para isso você tem que participar da mentoria, tá bom? O link já está liberado lá dentro do nosso grupo VIP para que você possa voltar às 14 horas e acessar o Zoom, tá? E se você às vezes não tem o Zoom instalado no seu celular, já tá o link lá também para você clicar e baixar o Zoom no seu celular para você acessar e não ter dificuldade nesse acesso, tá certo? Então, obrigado demais pela tua presença nessa manhã. 2 horas da tarde, nós estamos de volta lá no Zoom para o começo das nossas mentorias. Grande abraço. E Rafa, não esquecer que amanhã nosso evento continua também pela manhã, né? Com várias palestras bacanésimas, painéis super interessantes amanhã também. Então, você não pode ficar de fora. Fique até amanhã, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muito conteúdo e muito aprendizado e vocês vão realmente iniciar esse processo de transformação digital agora. Com certeza. Amanhã a gente tem painel com novas soluções para destinos e negócios turísticos, destinos turísticos inteligentes e destinos em transformação, negócios inteligentes e inovadores no turismo. Vai estar aí Marcelo Berdusco, vai estar Ana Clévia, vai estar aí Gino da B2B Hotel, vai estar o Flávio Machado, vai estar uma galera aí para realmente trazer muito conteúdo para você, para trazer toda essa transformação que a gente está falando aqui dentro do Negócios Digitais no Turismo. Obrigada, gente. Bom almoço a todos. E à tarde a gente se encontra lá no link do Zoom, tá bom? Valeu! Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços, e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.